Olá, boa noite. O Gazeta Entrevista começa agora e vamos falar de política nesse primeiro bloco. As forças políticas, os partidos políticos estão se mexendo, estão se conformando, preparando ali um terreno para 2018. Há quem diga até que, inclusive, os palanques não se desfizeram, mas o fato é que agora, de fato, os primeiros personagens começam a fazer os movimentos mais concretos, pensando em outubro de 2018. Ao meu lado, aqui no Gazeta Entrevista, Tião Bocalon, presidente do Diretório Estadual dos Democratas. Um prazer recebê-lo aqui, Bocalon. Prazer é nosso, tá? Muito obrigado aí pelo espaço. Bocalon, o que eu vou falar agora, fundamentado em fatos. Uhum. Você fez uma escolha clara entre o vereador Eni Lima e o deputado federal Alan Rick. Você fez uma opção. Por quê? Veja só, o que acontece é o seguinte, o vereador Eni Lima, né, ele já é filiado do partido há muito tempo, o filho dele se elegeu deputado estadual por uma sigla e agora estava numa outra sigla, né? O que acontece? O Eni Lima queria também trazer o filho dele para dentro do Democratas. Nós tivemos reuniões internas e todos acharam que se nós já temos um deputado estadual, se nós trouxermos um outro deputado estadual para dentro do partido, o que vai acontecer? Fica muito difícil de você formar uma chapa pura. E o projeto do Democrata sempre foi de formar uma chapa pura para deputado estadual e talvez até uma para federal. Então, na realidade, a saída do Eni Lima, é claro que ele alega ser o Alan, mas no fundo, para mim, no fundo, para mim, aconteceu foi isso, porque quando nós apresentamos a negativa dele poder trazer o filho dele para dentro do Democratas, eu acho que ali foi o ponto final. Talvez não seja tanto a questão do Alan. Agora, evidentemente que o Eni Lima, uma pessoa que sempre foi oposição, sempre junto com a gente, né? Nós temos o maior carinho e respeito por ele e tal, mas tem hora que as conjunturas se complicam. Como é que a gente vai deixar de receber um deputado federal, né, com mandato, que não é nem uma janela, nesse momento ele está colocando em risco o mandato dele, para vir para cá, para somar na oposição, porque ele era estava na Frente Popular, bem entendido, estava na Frente Popular, ele não era a Frente Popular. E vir para a oposição. Porque o Alan, desde 2016, o Alan já tentou trazer o PRB para próximo da oposição. Eu digo isso porque eu fiquei com ele, mais alguns amigos, o Normando e outros amigos, o Frank Lima, nós ficamos até meia-noite tentando lá com o presidente nacional do PRB para que ele autorizasse o PRB vir se compor aqui na oposição junto comigo. E não vingou em 2016. Então veja, o Alan, essa afinidade que o Alan tem com o Democrata já é coisa que já vem de um tempo bastante anterior a agora. Então como é que a gente ia deixar de receber o Alan? Não tem jeito, né? Nós precisaríamos e precisamos. Quer dizer, Brasília também quer isso, não tenha dúvida. Brasília quer mais um deputado. O Democratas elegeu apenas 22 e agora tem 32. Ou seja, vieram mais 10 deputados já nesse tempo aí. E nós precisamos fazer o partido crescer. Então foi isso. E uma representação em Brasília, para nós é fundamental aqui para nós que estamos no Estado. Bocalon, você tranquilizaria o eleitorado do Acre que você será um candidato ao Senado ou ao governo? Ou isso ainda vai ser discutido? Ou isso aí já é uma coisa bem resolvida para você? Não, veja só, o que eu tenho dito desde o primeiro dia em entrevistas já aqui contigo. O ideal é que lá na frente a gente tenha apenas duas candidaturas de senador, para a gente tentar ganhar as duas vagas de Senado. Mesmo que, vamos lá, que nós tenhamos duas candidaturas de governo, vamos supor, mas que se a gente tiver uma candidatura de Senado aqui e outra ali, a gente tem possibilidades amplas de levar as duas vagas de senador. Porque Senado não tem segundo turno, governador tem segundo turno. Então, eu sempre defendi isso daí, que a gente tem apenas duas candidaturas de Senado. Mas acontece que as coisas foram ficando cada hora mais difíceis, aí a gente acabou formando um novo bloco. Mas que não significa divisão. Mas que a minha candidatura de senador da República, ela continua em pé, eu acho que eu mereço, pelo trabalho que nós já fizemos durante esse tempo todo, sempre nos embates com o PT. Quem não sabe disso? Em 2010 ninguém queria ir para o embate com o Tião Viana. Todo mundo achava que o Tião Viana era imbatível, né? E aí todo mundo, Bocalon, você precisa ir. Eu fui, e vou.
Entendeu? Sempre fui. Então, a nossa candidatura de Senado da República está embasado, primeiro, no trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo na oposição. Eu acho que o nosso nome é muito conhecido no estado inteiro, né? Por onde a gente anda, aqui na cidade, o tempo todo você andando na rua, as pessoas, ô, Bocalão daqui, Bocalão dali. Então, muita gente diz, Bocalão, agora é a nossa hora, agora é a tua vez e tal. Eu acho que a nossa candidatura de Senado é uma candidatura bastante forte. Então, nós vamos manter o nosso nome até lá na frente, para a gente ver o que vai acontecer lá na frente. Entendeu? Como é que isso vai se conformar, por exemplo, com uma pessoa com a qual você já está aí, nas bancas de mercado e tudo, com ela, que é o deputado Rocha? Como é que isso vai se conformar? Eu estou tentando... colocando isso para que você possa explicar para o telespectador, para que ele possa saber quem é quem no cenário, né? Como é que o Rocha e você, aí depois o Petecão, você e o Rocha, que podem, democratas e tucanos, como é que isso pode se configurar? Olha, pode ter certeza de uma coisa, aqui só teremos uma candidatura. Eu acho que é isso que precisa ficar bastante claro entre eu e o Rocha. Eu, o Rocha e o Alain, nessa composição que estamos fazendo agora nesse momento, está muito claro. Só vai ter uma? Só vai ter uma candidatura de Senado, que eu acho que isso é importante, entendeu? Mesmo que a gente tenha uma candidatura de governador, tenha lá a candidatura do Gladson, aqui tem uma outra candidatura de governador, aqui o nosso projeto é ter uma candidatura de senador. Por quê? Porque se lá na frente não der certo de ficar uma candidatura só de governador para o Estado, que pelo menos a gente tenha aqui uma candidatura de Senado, lá tem a outra, a gente tem chances plenas de ganhar as duas vagas de Senado. Bocalão, a última vez que você esteve aqui, ficou um assunto pendente, eu peço até desculpas, porque foi uma pergunta provocativa no final da entrevista, agora você tem um pouco mais tempo de fazer essa reflexão. E a pergunta foi o seguinte, a oposição, ao longo, desde 1999, até um pouco antes, na época inclusive que o Jorge Viana foi eleito prefeito de Rio Branco, a oposição ao projeto do PT não conseguiu construir uma narrativa que convencesse o eleitorado das suas convicções. O que falta à oposição? Me parece que não é só a unidade, essa desejada unidade das forças de oposição. Há uma falha a mais. Você não percebe isso, não? Tem uma falha grande. Qual é? Sabe qual é? Dinheiro. Infelizmente, o que nós temos no embate com o PT esse tempo todo, principalmente quando foram as minhas candidaturas de governador, por exemplo, 2010 que perdemos por 0,5%. Na realidade, se você verificar a prestação de contas do PT, você vai ver que é muito superior à nossa, né? Agora, fora isso, outros, que todo mundo sabe como é que eles agiram. O PT nunca como a gente pode dizer o seguinte, o PT nunca teve nenhuma repulsa em usar tudo que tinha nas suas mãos. Por exemplo, pressionando cada um dos funcionários. Olha só, nós temos só de professores, mais de 5 mil professores provisórios. Significa o quê? Lá na escola que eu trabalhava, 80% eram provisórios. E tinha um professor lá de 16 anos de contrato provisório, renovando todo ano. Isso é uma forma de você assegurar o voto durante as campanhas eleitorais. O PT faz com muita maestria, né? A quantidade de cooperativas que trabalham para o governo, sendo que podia abrir um concurso público para abrir espaço para as pessoas irem para o governo. Eles continuam mantendo isso. Então, isso é uma forma. Outra coisa, a quantidade de cargos comissionados que o governo tem, né? Então, tudo isso acaba juntando mais o dinheiro que eles investem. E exemplo de 2010, está aí, depois de passados 5 anos, 6 anos, para 7 anos, a própria Odebrecht diz, olha, o Jorge Viana veio aqui e pediu para a gente 2 milhões de reais, nós passamos 500 mil por dentro e 1,5 milhão por fora. É muito dinheiro, agora, só da Odebrecht. Agora, e as outras empresas que a gente ainda não está sabendo? Então, eu acho que o grande problema nosso da oposição, nós construímos sim um projeto que a população entendeu. O problema é que o dinheiro, na última hora, faz muita diferença. Essa é a verdade. Quando se fala que a oposição fez um projeto que a população compreendeu, e a mesma população optou pelo projeto do PT... Por uma diferença mínima. Por uma diferença mínima. Isso. Então você está dizendo que houve compra de voto. O que está entre uma linha e outra na tua fala é isso, né? De que houve compra de voto. O uso mesmo. O uso da máquina pública. O uso da máquina pública, o uso do poder econômico, o uso do poder político. Né? Agora, o que esse projeto da oposição
traz de diferente, e aí vai naquele ponto que nós paramos na entrevista anterior, traz de diferente do que a Frente Popular já está executando desde 99? Vamos falar do setor produtivo, que é a área que você gosta de falar. Eu gosto porque eu vejo, os amigos que estão nos vendo, o que eu vejo é o seguinte: o Acre não tem outra saída. Em 99, nós ajudamos o Jorge a se eleger governador. Quem não se lembra disso? Nunca neguei. E naquele momento, todo mundo dizia, não, porque nós temos que investir no turismo, não, porque nós temos que investir na economia florestal e tal, a floresta será a nossa base econômica. Passaram-se 20 anos não, depois de mais ou menos 15 anos, eles se deram conta de que aquilo que eu já fiz como prefeito em Acrelândia, e aquilo que eu propus em 99, e aquilo que eu venho propondo como candidato a governador desde 2006, é o que esse Estado precisa seguir. Ou seja, nós precisamos tirar a riqueza da terra. É ali que brota realmente a nossa riqueza. É na terra que você planta um caroço de milho, você faz 800. Você planta um caroço de feijão, você faz 1000. Você planta um caroço de arroz, dá 1000, 1500 caroços. Ou seja, uma multiplicação da riqueza por 800, por 1000, em apenas 4 meses. Aonde no segmento nosso, na economia, a gente tem alguma coisa que multiplica tão rápido. Então, por isso eu acredito muito. Os estados vizinhos aqui, Rondônia, por exemplo, não vamos longe. 20 anos atrás Rondônia, 20 anos agora Rondônia. 20 anos atrás Acre, 20 anos agora Acre. Veja só, Rondônia naquele momento, há 20 anos atrás, tinha uma bacia leiteira de 200 mil litros de leite, nem isso talvez. Hoje Rondônia tem uma bacia leiteira de 2 milhões e 400 mil litros de leite. O Acre já tem uma produção grande de leite, quem não se lembra da Sila, que ganhou até prêmios naquela época. Hoje o Acre não produz 30 mil litros de leite. Então, isso é vergonhoso. O Acre depende de tudo. A gente compra o arroz de fora, o feijão de fora, o leite de fora, né, as verduras de fora, as frutas de fora, sendo que muito disso daí a gente poderia produzir aqui. Quando a gente compra de fora, nós geramos emprego lá fora. Então, isso é o grande problema do nosso querido estado do Acre. Tantos jovens que há 20 anos, que nasceram nesses últimos 20 anos e hoje estão na cadeia, estão na penal, outros estão nas casas de recuperação. Resultado de quê? São frutos desse modelo que o PT implantou no estado do Acre. Não gerou as oportunidades de trabalho, de emprego, de renda à nossa população. Então, o nosso projeto não mudou absolutamente nada. Nós continuamos com o mesmo projeto. Apenas o próprio PT reconhece hoje, pelas suas ações que tem, de que tem que realmente investir no setor produtivo. Quem não sabe disso? O Tião Viana, a questão de 4 anos atrás, comprou 100 tratores, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Depois vem falar da fábrica de peixe, ajuda a instalar uma fábrica de peixe, ajuda a instalar um frigorífico de frangos, outro de suínos e tal. Mas as coisas não estão andando, porque falta realmente um conhecimento da área para poder fazer com que as coisas realmente deem certo. Mas, Bocalhon, você acha que foi a partir de uma concepção sua que a Frente Popular implantou esses programas, é isso? Quem fez o programa quem escreveu o programa do Jorge Viana em 98 para o governo, fui eu que escrevi. O Jorge esteve lá comigo, ele disse, Bocalhon, olha, eu não sei de nada dessa área de produção. Eu sei de mexer na cidade, porque fui prefeito da capital. Você que já deu exemplo aqui com o seu trabalho na Acrelândia, escreva, por favor. Eu escrevi. Comecei escrevendo numa folha de papel desses de rolo. Fiz uma folha de mais ou menos, a princípio, foi uma folha de uns 2 metros, quase 3 metros, escrito. Mandei, o Binho Marques na época, o que digitava na época, quase não tinha computador. O Binho digitou todinho, mandou para mim corrigi, mandei de volta. O Binho mandou de novo, corrigi de novo. Aí fechamos. E aquilo virou o plano de governo do Jorge Viana para o setor produtivo, que tinha inclusive a produção de soja, mas que eles não aceitaram. Isso fundamentou toda a política até então. Era para ter fundamentado, mas que não fundamentou. Você sabe que no começo, a primeira coisa, na primeira reunião com o Jorge Viana e a equipe de governo, eles não deixaram eu reproduzir a situação da soja. O Jorge me esperou eu chegar para a primeira reunião de governo naquele momento, para dizer, Bocalhon, olha, pelo amor de Deus, não fala em soja aqui não, por causa do professor Rego, por causa do Cibá, por causa da Marina, por causa do finado Cartacho, e outros que não aceitavam a ideia da soja de jeito nenhum. Falei, mas Jorge, pelo amor de Deus, eu escrevi no plano de governo, você disse que eu podia escrever, nós divulgamos no estado inteiro, e agora você diz que não pode. Sei que foi um bafafá danado, a partir daquele momento já comecei a ficar chateado, porque eu vi que aquele programa que eu escrevi era só para enganar, ou seja, a gente rodou o estado inteiro com aquele programa, dizendo que aquilo ia ser implantado, porque
porque na Crelândia eu já tinha feito aquilo, e aí, meu amigo velho, não deu certo. Infelizmente, agora é que eles estão retomando, vendo que a economia florestal não rendeu nada, ou seja, empurrou o Estado para trás, então agora a gente vai para o agronegócio. A soja voltou para a agenda do governo do Estado. Graças a Deus. Ô, Carlão, queria te agradecer, o pessoal aqui já está me dando caramba aqui em função do nosso tempo estourado. Eu queria agradecer a tua participação aqui no programa. Eu queria agradecer, tá? Agradeço aos amigos. Quero dizer que nós sonhamos sim, vamos continuar sonhando. E uma hora a gente vai fazer a grande mudança que o Estado precisa e a nossa população com certeza verá a diferença entre um governo que cuida do ser humano e o outro que não se preocupa com o ser humano. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Obrigado mais uma vez. O Gazeta Entrevista volta em instantes.